Bom dia, sétimo ano. Vamos lá, mais uma aula de arte. Hoje é dia 28/10, meio da semana, né? Uma quarta-feira. Vamos começar então? Nós vamos falar hoje sobre o desafio do desconhecido. Tudo aquilo que é desconhecido nos causa um certo estranhamento, tá? Então é isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Nós vamos fazer as páginas 26 e 27, ok? Começando então. O estranhamento. A finalidade da imagem não é tornar mais próxima da nossa compreensão a significação que ela tem em si, mas criar uma percepção particular do objeto, criar a sua visão e não o seu reconhecimento. Vamos entender por quê? Bom, eu queria que vocês fizessem hoje um desenho, tá? E nesse desenho vocês têm que seguir certinho o que eu vou dizer agora, pra gente ver se vai sair mesmo o mesmo animal, tá? Então vamos lá. Faça um desenho com as seguintes características, sem mudar nada, hein, gente? Eu preciso que vocês desenhem um animal. Esse animal, ele tem que ser dócil, tá? Ele não pode ser bravo, um animal dócil. É um animal vertebrado, ou seja, ele tem uma coluna vertebral. Ele tem o corpinho baixo e um pouco longo, tá? Ele tem couro, pés e patas de elefante, cabeça comprida, como se fosse a de um porco, olhos bem pequenos, próximos ao seu focinho, e ele tem, além de tudo isso, um chifre grosso e curto em cima do nariz. Vamos desenhar, por favor? Aí eu preciso que vocês vejam qual é o animal que saiu aqui. Então pausa um pouquinho, desenhe esse animal e eu vou contar para vocês o que vocês desenharam, tá? Estranho, não é? Mas a nossa aula é sobre estranhamento. Então vou repetir. Precisamos desenhar um animal dócil, vertebrado, com o corpo baixo e um pouco longo, com couro, pés e patas de elefante, cabeça comprida como de porco, olhos pequenos próximos ao seu focinho e o chifre grosso e curto em cima do nariz. Combinado? Façam o desenho então, pausa o vídeo e depois vocês continuem. Bom, pessoal, continuando. Antes da gente falar um pouquinho sobre a próxima página, né? Eu gostaria que vocês fossem lá ao anexo D e vocês vissem o desenho que vocês fizeram. Se esse desenho vai ficar parecido com o que a gente, né, tem que fazer. Então, o anexo D, vocês vão ver lá o que vocês desenharam, certo? Gostaria que vocês vissem e dá uma olhadinha se saiu parecido com isso aqui, certo? Ok? Bom, lá no anexo D está escrito assim: depois do nascimento de Cristo, no dia 1º de maio do ano de 1513, um animal vivo foi trazido da Índia para o grande e poderoso rei Manuel de Portugal e Lisboa. Chamaram esse animal, sabe do quê? Rinoceronte. Foi o que vocês desenharam. Ele é corpulento e bastante gordo, certo? Tem a cor de tartaruga manchada e é quase todo coberto por carapaças. É do tamanho de um elefante, porém com as pernas bem mais curtas. Sabe se defender muito bem. Tem um chifre forte e pontiagudo sobre o focinho, que afia nas pedras. É inimigo mortal do elefante, que tem muito medo dele. Ele enfia a cabeça por entre as pernas dianteiras do elefante e abre a barriga com seu chifre, tá? Asfixiando. O elefante não tem como se defender desse animal, certo? Porque ele tem como se fosse uma armadura. Dizem também que o rinoceronte é muito rápido e muito astuto. Então, meus amores, vocês desenharam, sem saber, só com as características aqui, um rinoceronte. Será que ficou parecido? Depois mandem a foto, por favor, que eu gostaria de ver. Página de número 27, só para a gente encerrar, né, sobre a nossa matéria de hoje, que é o estranhamento. O estranhamento, ele está presente em diversas manifestações artísticas, tá? Tudo que é novo nos causa estranhamento. Por exemplo, às vezes a gente escuta uma música pela primeira vez,
a gente fala, meu Deus, que música esquisita. Mas depois de acostumar com o ritmo, né? Depois de a gente acostumar com a letra, essa música já não nos causa tanto estranhamento. Então, tudo que é novo acaba se tornando estranho. O estranhamento ele está presente, então, em diversas manifestações artísticas, tá? O termo previamente usado, ele foi usado por vários teóricos russos na literatura. Um deles foi Victor, que tornou-se o mais conhecido graças ao poeta e dramaturgo alemão Brecht, tá? Então, eles usavam, eles que começaram a falar sobre o efeito de estranhamento, tá? Que define o que é o estranhamento. Bom, Brecht chegou a essa definição observando o ator Mei Lanfang na China, certo? Lanfang se comunicava com a plateia durante as suas apresentações e com isso ele rompia o isolamento que tinha entre ator e palco. Isso causava um certo estranhamento para quem assistia à ópera. Por quê? Porque ele socializava com a plateia. Até então isso nunca era feito, tá? A isso, Brecht chamou de derrubada da quarta parede, referindo-se a uma parede imaginária que separava, no caso, o palco e os atores da plateia. Brecht fez teatro épico, ou seja, aquele em que a presença de um herói é sempre fundamental. Certo, pessoal? Conseguiram entender? Sim, né? Então, uma ótima atividade para vocês. Façam o desenho com bastante calma e depois fotografem e me mandem, por favor, tá? Obrigada, gente!